Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso segundo módulo sobre transformadores. Hoje nós vamos abordar o ensaio de curto-circuito. Talvez esse módulo seja um pouquinho mais longo em função do ensaio que vamos apresentar. Como eu já havia feito para o ensaio vazio, está aqui o ensaio de curto-circuito, o diagrama elétrico dele, que é muito importante. Eu tentei fazê-los muito parecidos para que vocês possam perceber diferenças pontuais. A primeira dela que seguramente salta aos olhos é isso aqui, ó. Um condutor de cobre curto-circuitando um dos lados do transformador, tá? E se você se lembrar do diagrama elétrico do ensaio vazio, ele estava de 1 para 10. Agora ele está de 10 para 1, tá? Invertemos essa situação. E como é que nós justificamos isso? Com aquelas frases importantes que todo ensaio tem. O ensaio de curto-circuito é um ensaio de correntes nominais. Então, a primeira coisa a se fazer para um ensaio dessa natureza em um transformador é calcular suas correntes nominais de alta e de baixa tensão. Então, olhe bem, se eu estou trabalhando com correntes nominais, eu vou trabalhar então no lado de alta tensão, porque todo lado de alta tensão é lado de baixa corrente. Eu vou ter instrumentos mais condizentes com a realidade da corrente a ser medida, vou tornar o ensaio mais seguro para todos nós, para os equipamentos e para a bancada como um todo, para os operadores, evidentemente, tá bem? Então, se o ensaio de curto e o ensaio de corrente nominal, ele é realizado no lado de alta tensão, onde teremos correntes mais baixas. Talvez você possa estar preocupado com o seguinte, Marcos, mas veja bem, se é um ensaio de curto, e a norma diz assim, é um ensaio de alta periculosidade, eu vou trabalhar no lado de alta tensão, não seria perigoso? Então, prestemos bastante atenção no que vai acontecer aqui. Valores medidos desse ensaio são 3, basicamente. Corrente, eu chamei de N. O que é isso? Corrente nominal. De qual lado? Do lado de alta. Então, observe. Usar equipamentos adequados para isso. Instrumentos adequados, instrumentos apropriados. Eu calculo a corrente nominal do lado de alta e já vou escolher um perímetro que me dê essa corrente de maneira mais adequada e mais correta possível, tá? VZ, tensão de impedância. O que significa isso? Qual o significado desse termo? Qual o valor que nós esperamos medir dessa tensão? E o nosso vatímetro medindo PCC, potência de curto-circuito, bem sugestivo o nome. Então, são os 3 valores a serem medidos. O nosso diagrama elétrico, uma vez que a parte vermelha, que representa o núcleo, já foi calculado para o ensaio vazio. Então, eu diria até por eliminação, o que calcularemos no ensaio de curto-circuito? A impedância do primário e a impedância do secundário, o ramo de entrada e o ramo de saída da máquina, ok? Como aconteceu aqui, senhores, no diagrama, onde eu tenho um curto-circuito no lado de baixo, olha ele aqui, tá? Curto-circuitamos então no lado de baixa tensão também. Então, prestemos bastante atenção no que vai acontecer. Relação de transformação teórica é 1E2, N-N2, V1V2, fruto de quem, por exemplo, do ensaio a vazio, né? Relação de tensão. Pois muito bem. Se o ensaio de curto-circuito é um ensaio de corrente nominal, como que é o procedimento dele? Olha o que eu vou dizer, bastante atenção, tá? Se eu estou com um lado de baixa tensão em curto, gente, significa que a impedância desse lado, ela é praticamente desprezível. Eu pergunto, qual que é a resistência elétrica de um condutor de cobre? Quase nenhuma. Não tem impedância, então significa o quê? Que a impedância desse lado aqui é praticamente zero. Então, ainda, pela lei de Ohm, se V é Z vezes I e a impedância tende a zero, muito cuidado, porque correntes aqui tenderão ao infinito. Esse é o perigo desse ensaio, tá? Então, como vamos trabalhar? Nós vamos curto-circuitar o lado de baixa tensão, colocar o variador de tensão num ponto onde a tensão aplicada no circuito inicialmente seja zero. Coloquei, inclusive, aqui em vermelho para chamar a sua atenção, tá? O nosso variador de tensão num ponto que a tensão é praticamente zero. E aí, de olho nesse amperímetro, nós vamos aumentar devagarinho, muito gradativamente, a tensão fornecida ao ensaio. No momento em que esse amperímetro indicar que eu tenho nesse ensaio a corrente nominal, eu faço as medições de corrente, de tensão e de potência. Perfeito? Ora, se o ensaio de curto é um ensaio de corrente nominal, o que nós então, de certa forma, presumimos? Que se eu tiver corrente nominal na baixa, na alta tensão, e isso será a condição inicial do ensaio, é porque, seguramente, eu também terei corrente nominal do outro lado, na baixa tensão. Perfeito? Se isso for de fato verdade, olha que coisa interessante, tá? Teremos então aqui, devido a essa corrente, uma força magnetomotriz do primário, que é fruto de quem? Não desfile da bobina primária, vezes a corrente que circula por lá. Ora, se o secundário está em curto, e se aqui eu tenho corrente nominal, a nossa expectativa
é que aqui também teremos corrente nominal nessa condição, então vai acontecer uma coisa que não aconteceu, por exemplo, no ensaio vazio. Como nós teremos I2, corrente nominal, significa o quê? Uma força magnetomotriz do secundário igual a quem? N2 vezes I2. Perfeito? Ensaio de correntes nominais em ambos os lados da máquina, presumivelmente condições de forças magnetomotrizes também nominais em ambos os lados. Faz todo sentido, não é verdade? E como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se converte, não há a menor dúvida que estamos aqui, gente, diante de um dos pares de ação e reação mais interessantes que eu conheço em engenharia. Tá? O que eu posso dizer de um par de ação e reação? Elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, sentidos opostos, e não se anulam porque uma estabelece-se no primário e a outra no secundário. Perfeito? Só que com essa tutela de ser um par de ação e reação, eu poderia, por exemplo, afirmar isso aqui, na verdade, que a força magnetomotriz do primário, ela tem que ser igual à força magnetomotriz do secundário, afinal de contas, correntes nominais, forças nominais. Perfeito? Diante dessa condição, ao que eu posso afirmar então? Logo, o FMM1 primário vale quanto? N1 e 1 tem que ser igual a quem? Ao FMM2 secundário, N2 e 2. E olha que coisa interessante. Trazendo N2 para cá e jogando I1 para lá, olha onde nós vamos chegar. Que N1, trazendo N2 para cá, está para N2, assim como deixo o I2 quietinho daquele lado e levo o I1 dividindo, assim como o I2 está para I1. Então, olha que coisa interessante. Nós acabamos aqui, com essa relação de forças magnetomotrizes, encontrar um dos principais objetivos do ensaio de curto-circuito, que seria medir a relação de transformação pelas correntes. Faz todo sentido. Se no ensaio vazio medimos essa relação pelas tensões, que é o ensaio de tensão nominal, no ensaio de curto, a mesma relação vai ser medida pelas correntes, que são correntes nominais. O que significa dizer, senhores, que eu posso, evidentemente, herdar essa informação para esse ambiente aqui. Ó. Olha que coisa. Então preste atenção, tá? Em um transformador, qualquer grandeza elétrica do primário e qualquer mesma, você poderá transferir para o secundário ou vice-versa, desde que você use como interface a relação de transformação. Perfeito? Temos apenas que relativizar as coisas. Uma tensão elevada aqui equivale a uma tensão menor do lado de cá. Tá? Uma corrente pequena aqui equivale a uma corrente maior do outro lado. Claro, porque afinal de contas, né, é assim que se processa, a relação se estabelece. Tensão maior aqui, tensão menor do outro lado. Corrente maior aqui, corrente menor do outro lado. Perfeito? Combinado? Estamos indo bem? Pois muito bom. Mas falamos uma coisa interessante sobre essa tensão de impedância. Não esqueçam que isso aqui está em curto, tá? Vale volt, o variador de tensão em 0. Então nós começamos a aumentar a tensão lentamente de olho nesse perímetro. Quando ele mediu corrente nominal, eu parei de mexer no variador de tensão e medimos tensão e potência. A pergunta é, qual o valor aceitável, previsível dessa tensão para que eu tenha a tensão corrente nominal no lado de alta tensão, estando no lado de baixo em curto-circuito? Senhores, a minha experiência aí fora diz o seguinte, qualquer transformador que tem um lado de baixo em curto-circuito, se eu energizo o primário e encontro nele corrente nominal, isso vai acontecer quando? Quando a tensão aplicada no circuito trabalhar no seguinte intervalo, de 1 até aproximadamente 8% da tensão nominal do lado em que a máquina se encontra. 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, até 8, digamos assim, é um valor bastante aceitável. Então observe que com uma tensão extremamente baixa, extremamente reduzida, já teremos corrente nominal desse lado e desse lado. Claro, esse lado está em curto, a impedância ali é 0, é preciso então tomar muito cuidado com as tensões em jogo, para que a gente não agrida a máquina e coloque a máquina em uma condição de efeito Joule, que vai levá-la, né, naturalmente, à sua destruição por calor, etc. Tá bom? Então, atenção, essa tensão não passa de 8% da tensão nominal do lado que estamos trabalhando. Nós já sabemos o valor dela e o nome dela, mas o que ela significa? Isso é interessante também. Vejamos, na aula passada do ensaio vazio, o que nós havíamos acordado? Tá? Que o lado azul era invisível, não tínhamos corrente 2. E o lado inicial, o lado de entrada, que no caso do ensaio vazio era o lado de baixa tensão, a impedância era muito pequena também. Então a queda nessa impedância era quase imperceptível pela fonte. Então significou o quê? Que basicamente eu jogava uma tensão nominal V1 e essa tensão se estabelecia em cima desses dois nós
que definem o nosso núcleo do transformador. Por isso, aqui naquele ensaio, a única parte do circuito visível à fonte foi o circuito do núcleo. Mas a tensão era nominal. Olha a situação de agora. A tensão não chega a 5, 6, 7, 8% da nominal. Então, observe que agora, em termos correntes nominais nessa impedância e nessa impedância, lembra aquela queda de tensão que era praticamente desprezível porque no ensaio vazio tinha corrente de estação? Agora nem tanto. Tá? Porque nas impedâncias, em ambas, eu vou ter corrente nominal circulando. E como a tensão é muito pequena em jogo, interessante. Olha como é que são as coisas. Parece um pacto de cavaleiros e damas. No ensaio vazio, o único circuito visível foi o circuito do núcleo. O azul e o preto praticamente saem da configuração. No ensaio de curto é exatamente o oposto. Como a tensão é muito pequena, extremamente reduzida, a capacidade de magnetizar o núcleo está fortemente comprometida por essa pequena tensão. Resultado, nesse ensaio, o ramo invisível é exatamente o circuito do núcleo da máquina. E sabe a consequência disso? Nesse ensaio, acaba se colocando a impedância do primário em série com a impedância do secundário. Perfeito? E surge aí uma grandeza muito importante nos transformadores, chamada de ZE. ZE. O nome dela é impedância equivalente do transformador. E ela é quem, gente? Ora, convenhamos. Se eu tenho duas impedâncias em série, ela será quem? Será a soma da impedância do primário mais, atenção para isso aqui, a impedância do secundário com linha. Um asterisco representado aqui. O que significa esse Z2 linha? O Z2 sozinho, sem a linha, seria quem? Seria a impedância do secundário. Mas o Z2 linha significa o quê? Que nós pegamos essa impedância e transferimos para o primário usando a relação de transformação como interface. Isso faz a máquina operar, isso faz o transformador trabalhar, isso faz com que ele cumpra a sua principal função em qualquer sistema elétrico, que é o quê? É um casador de impedâncias. O que é casar? Igualar, ajustar. Então, toda vez que uma impedância de um lado é transferida para o outro, usando a relação de transformação, mesmo que ela seja de um valor ômico diferente aqui desse lado, quando ela vem para o lado de cá transferida, ela se iguala ao valor de Z1. Então, sabe a consequência disso? Que, olha, isso aqui acaba sendo uma verdade. A impedância do lado de alta em ohms, ela é naturalmente diferente da impedância de baixa em ohms. Claro que é, mas a impedância de alta em ohms tem que ser igual a quem? A impedância de baixa em ohms refletida na alta usando a relação de transformação. Isso é importante. Isso caracteriza o casador de impedâncias. E quem faz isso? N1 sobre N2 ou N2 sobre N1. Claro, evidentemente. Perfeito? Então, muita atenção, tá? Então, colocamos essas duas impedâncias em série. Então, significa o quê? Que a corrente nominal passa sobre essa resistência, produzindo um efeito Joule no cobre desse enrolamento. E essa corrente nominal também passa nessa resistência, produzindo um efeito Joule no cobre desse enrolamento. Resultado? O que esse batimento mede? Exatamente as perdas no cobre de ambos os enrolamentos de alta e baixa do transformador. Segundo objetivo do ensaio de curto-circuito, medir as perdas no cobre nos enrolamentos de ambos os lados desse transformador. Ok? Beleza? Qual a expectativa de valores dessa potência no cobre no ensaio de curto de qualquer transformador? 1, 1,5, 2... 2,5% da potência nominal, e olha que eu estou dando uma certa elasticidade nesse intervalo. Não vai passar disso. Afinal de contas, esse enrolamento é de cobre e esse aqui também. Então, presumivelmente, as perdas realmente são muito baixas. Perfeito? Agora, seguramente, se o ensaio vazio me deu condição de calcular o ramo do núcleo, terceiro objetivo do ensaio de curto-circuito, calcular a impedância de entrada, tanto da alta quanto de baixa tensão do transformador. Mas como é que nós faremos isso? Tá? Então preste atenção nisso aqui. Tá? Como eu disse a vocês, com esse lado em curto e o ramo do núcleo invisível, essa impedância fica em série com essa. Surge a impedância equivalente. Ok, mas como é que eu encontro essa impedância? Ora, lei de Ohm. Em qualquer lugar do universo, presumo, o que é a lei de Ohm? V igual a Z vezes I. Vamos contextualizar isso nesse ensaio? Então, será que eu posso afirmar que nesse ensaio, atenção, que nesse ensaio, a tensão de impedância vale a impedância equivalente vezes a corrente nominal? Perfeito! Tá? É a impedância que eu apliquei, a corrente nominal em ambos os lados e as duas impedâncias em série. Então, significa dizer que para calcular a impedância equivalente de qualquer transformador, basta pegar a leitura do voltímetro
e dividir pelo amperinho no ensaio de curto-circuito? Exatamente isso. Encontramos a impedância equivalente. Perfeito? Só que, na verdade, nós queremos um pouco mais. Nós queremos Z1 e queremos Z2. Olha, se isso de fato é verdade, seguramente eu posso afirmar isso aqui. Então, vai ser 1 mais Z1, ou seja, a impedância equivalente vale 2Z1, significa então que a impedância do primário vale quanto? A metade do valor da impedância equivalente em ohms. Perfeito? E como é que eu chego no valor de Z2? Isso vai exigir um detalhamento um pouco mais apurado, tá? Uma análise um pouco mais fina, então preste atenção. Eu vou apagar isso aqui para ter espaço no nosso quadro improvisado, tudo bem? Mas vamos continuar com a mesma premissa e não esqueça as informações pré-estabelecidas anteriormente, tá certo? Já temos todas essas relações aí, né, registradas e é importante que elas continuem. Estou tentando gerar espaço para a gente aqui. Então vejamos, eu vou lá no ensaio vazio, N1 e 2, V1 sobre V2. Então olha bem, se V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, seguramente eu posso afirmar isso aqui, né? Que a tensão de primário vai ser quem? Vai ser a relação de transformação vezes a tensão secundária. Não faz sentido? Perfeito? Isso aqui eu tirei do ensaio vazio. Relação de transformação pelas tensões. Agora eu vou no ensaio de curto. Vou pegar a relação de transformação pelas correntes. I2 está para I1, assim como N1 está para N2. Não é verdade? Para que a coisa fique ajustada, vou jogar o I1 para cá, tá? Para ficar um perfil, que possamos fazer uma comparação, o I1 para cá, o N2 vem multiplicando, o N1 dividindo e deixa os dois onde ele está. Então significa o quê? Trazendo essa relação invertida para o outro lado, o N2 vem para cá, o N1 para cá, um produtinho cruzado, o resultado. Teremos N2 sobre N1 vezes quem? Vezes a corrente I2. Perfeito? Ok? Não faz todo sentido? Né? Então, olha bem, I2 sobre 1, N1 sobre N2. O I1 vem para cá, o N2 vem para cá, o N1 vem para cá, tá lá. O que eu acabei de fazer? Escrevi a corrente primária em relação à corrente secundária. Olha o que eu vou sugerir a você. Vamos dividir essa linha por essa? Ora, se eu dividir V1 sobre 1, tem quem? O que vai ser a tensão primária sobre a corrente primária? Com certeza a impedância do primário. V1 sobre 1 é Z1. A mesma coisa V2 sobre V2. V2 sobre I2 é Z2, a impedância do secundário. E aqui é que está a grande tacada. Se eu pegar N1 sobre N2 e dividir por N2 sobre N1, como é que eu divido duas frações, na verdade? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui significa o quê? N1 sobre N2 ao quadrado. Então, esta é a relação de transformação que vai fazer definir o casador de impedâncias para qualquer transformador. Então, olha que coisa interessante. Eu posso afirmar, então, que em qualquer transformador, Z1 está para Z2, assim como N1 está para N2. Perfeito. Isso é correto, só que N1 sobre N2 ao quadrado. Tá certo? Agora, olha que coisa interessante. E se eu quisesse trabalhar com N1 sobre N2, o que eu faria? Eu vou extrair a raiz quadrada desse lado para tirar o quadrado, mas para alterar a fração, eu vou ter que extrair a raiz quadrada desse lado também. Então significa que em qualquer transformador, me ajudem aqui gerando espaço mais uma vez, que em qualquer transformador, Z1 está para Z2, assim como N1 está para N2, elevado a meio. Por que meio? Porque ao extrair a raiz quadrada desse lado, eu fui obrigado a extrair desse. Aliás, me perdoem se aqui está errado. N1 sobre N2, onde eu extraio a raiz quadrada, está igual a quem? A Z1 sobre Z2 elevado a meio. Isso sim. Então, olha bem, é extrair a raiz quadrada aqui, eu tiro o quadrado, mas eu vou ter que extrair a raiz quadrada desse lado também. Fica elevado a meio. Olha a consequência disso, gente. Olha a consequência disso nesse nosso grupo de equações. Olha a importância desses ensaios, tá? Olha o que ele está indicando para a gente. Aquilo que eu havia dito anteriormente, que em um transformador, qualquer grandeza elétrica de um lado, você pode transferir para o outro lado ou vice-versa,
desde que você use a relação de transformação como interface. Perfeito? E agora veja bem, resistência e reatância não são impedâncias? Evidentemente que são, então o resultado, eu posso afirmar que isso aqui também seja uma verdade. R1 está para R2, né, elevado a meio, assim como X1 está para X2, também elevado a meio. Tá? Isso aqui, senhores, é de uma importância decisiva. Vou repetir a frase. Em um transformador, qualquer grandeza elétrica do primário, tensão, corrente, impedância, resistência, reatância, você pode transferir para o secundário ou vice-versa, desde que você use relação de transformação como interface. Isso realmente é esplêndido, não é verdade? Então, diante dessa consideração aqui, que Z1 é igual a N1 e 2 sobre Z2, como é que eu calcularia o Z2 então? Ora, naturalmente, como é que eu calcularia o Z2? Porque eu preciso encontrar o Z2 aqui, uma vez que eu já tenho o Z1. Quem será o Z2 então, se não a impedância do primário dividido por quem? Pelo quadrado da relação de transformação em ohms. E assim você encontra o valor de Z2 e destrincha a impedância de primário e de secundário na entrada do circuito. Perfeito? Então assim você vai conhecer o valor de Z1 e o valor de Z2. Joinha? Só que tem um detalhe. Para fecharmos essa análise, eu preciso do valor de R1 e de R2, de X1 e X2. Como trabalhar? Exatamente da mesma forma, exatamente com o mesmo procedimento. Então, se me permitem, mais uma vez, gerando espaço no nosso a nossa mini lousa, né, de trabalho, olha só, se eu usei para a questão das impedâncias a lei de Ohm, V vezes I, vou usar o efeito Joule para as correntes. O que eu sei? Então, o efeito Joule é quem? É potência igual a resistência vezes quadrado da corrente. Então, pera ainda. Se existe uma impedância equivalente, fruto da impedância primária, em série com a secundária, com secundária em curto, isso vale para as resistências também. Resistência primária em série com resistência secundária, com secundária em curto, resistência equivalente. Olha aqui, RE vezes quem? Vezes IN ao quadrado. Então, Marcos, você está dizendo para mim que para encontrar resistência equivalente de qualquer transformador, basta pegar a leitura do vatímetro e dividir pelo quadrado da corrente do amperímetro em estado de curto-circuito? Exatamente isso. Em ohms. E vejamos aqui, né? Eu brinco sempre com vocês, aquele linguajar lá do Jequitinhonha, que dá em Chico, dá em Francisco. Então veja bem, se essas relações de impedância aconteceram para Z, vão acontecer para R do mesmo jeito. Então é correto dizer que a resistência equivalente vale resistência primária mais a resistência secundária refletida? Perfeito. Refletida por quem? Pela relação de transformação. Logo, com raciocínio completamente análogo ao feito para as impedâncias, o que eu posso afirmar? Qual o valor de R1, se não RE sobre 2 em ohms? E qual o valor de R2, se não o valor de R1 dividido por quem? Pelo quadrado da relação de transformação, exatamente como aconteceu com a impedância. Perfeito? Então aqui é legal, impedância Z1 calculada, impedância Z2 calculada, resistência primária calculada, resistência secundária calculada. Ora, se existe a impedância equivalente ZE, se existe resistência equivalente RE, evidentemente existe a reatância equivalente XE, que será quem? A reatância do primário em série com a do secundário com o lado de baixo em curto-circuito. Perfeito? Então, quem seria esse nosso XE, se não X1, reatância equivalente do transformador XE seria a reatância primária mais a reatância secundária referida no primário, a relação de transformação. Como reatância também é impedância, né? Aquela mesma relação, os mesmos procedimentos, eu posso afirmar então que quem será a reatância de expressão primária se não XE dividido por 2 em ohms? E quem seria a reatância secundária se não a reatância primária sobre o quadrado na nossa relação de transformação? Olha que coisa interessante. Perfeito? Então, XE e X1 e X2 calculados. Mas para calculá-lo, nós precisamos do valor de XE. Como é que eu encontro o valor de XE? Ora, a impedância equivalente via lei de Ohm. A resistência equivalente via efeito Joule. Como é que eu acho, então, essa reatância equivalente? Ora, senhores, do triângulo de impedâncias, que norteia qualquer circuito elétrico, o transformador não é exceção. Então, o que eu tenho aqui? Tem uma resistência equivalente. O que eu tenho aqui? Uma impedância equivalente. Ora, bolas, como é que eu acho a reatância equivalente?
Teorema de Pitágoras. Então, para achar XE, o que eu faço? Eu pego a impedância equivalente ao quadrado, menos a resistência equivalente ao quadrado, raiz quadrada. Tem o valor da reatância equivalente em ohms. Pronto. Jogo nessa equação e encontro x1 e x2 tranquilamente. Perfeito? E para fazer um grande final, como no circuito do núcleo do transformador nós achamos o θn, ângulo de fator de potência do circuito elétrico do núcleo do transformador, aqui vamos encontrar o θt, ângulo de fator de potência dos ramos de primária e secundária do circuito do transformador. Como é que eu acho esse θt? Do conceito de cosseno, quem será a resistência equivalente sobre a impedância equivalente. Fazendo o inverso do arco cosseno, nós chegamos no θt do nosso transformador. Perfeito? Então está aí, objetivos do ensaio de curto-circuito todos definidos. Medir a relação de transformação pelas correntes, medir a perda por efeito Joule em ambas as resistências e, claro, calcular o ramo de entrada, a impedância primária, e o ramo de saída, a impedância secundária, tanto que diz respeito à resistência como também às suas respectivas reatâncias. Perfeito? Tomara que tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo módulo, onde faremos o quê? Um cálculo completo, usando os dois ensaios, um cálculo mais elaborado do circuito da máquina como um todo. Ok? Até lá, saúde e paz.